melhor ainda é poder voltar quando quiser. Olá, boa noite. Em busca de uma vida promissora, todos os anos milhares de jovens embarcam em um sonho que se transforma em pesadelo: trabalhar e ganhar muito dinheiro no exterior. Esses jovens são, em sua maioria, pessoas com pouco estudo, condição financeira precária e arrimo de família. O mais cruel é que muitas vezes elas fazem um caminho sem volta, acreditando em promessas feitas por agenciadores. O tráfico de seres humanos é um negócio que só cresce e consegue movimentar 9 bilhões de dólares por ano. Segundo dados das Nações Unidas, esse tipo de comércio só perde para a venda de drogas e armas de fogo, sendo considerado o terceiro crime mais rentável do mundo. A atividade tem como objetivo abastecer o mercado da prostituição em países desenvolvidos. No Brasil, uma das rotas preferidas dos criminosos é o estado de Goiás. Estima-se que 75 mil brasileiras foram traficadas para a Europa, sendo que a Espanha é o principal destino das vítimas. Segundo dados da ONU, 15% das mulheres que deixam a América Latina para se prostituir no exterior são brasileiras. As regiões mais visadas pelos agenciadores são Nordeste, Norte e Centro-Oeste. No tráfico internacional, as vítimas têm entre 18 e 25 anos de idade. Mas dentro do país, o crime atinge também as crianças e os trabalhadores desempregados. Este é o tema desta noite do Todas as Coisas, tráfico de pessoas. E a Darmélia vai apresentar para a gente agora as pessoas que vão contribuir com o nosso programa de hoje. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a Catiúcia Costa, que é mestre em Direitos Humanos e representante do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Recebemos também a psicóloga Beth Fernandes, coordenadora da Astral Goiás. É uma ONG que luta pelo respeito à população LGBTT. Seja bem-vinda, Beth. Boa noite, eu que agradeço participar com um tema tão relevante para a gente discutir sobre direitos e garantia de direitos. E aqui ao meu lado está a psicóloga Malu Moura. Ela é ativista no combate ao tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. E é um prazer estar aqui para discutir junto com as parceiras de longa data esse tema e com vocês. E você de casa participe, mande a sua mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número está aí no vídeo, é o 99673-4567. 99673-4567. Eu quero começar com você, pedindo para você explicar para a gente o que caracteriza o tráfico de pessoas e o que diferencia ele da exploração sexual. Bom, a exploração sexual está dentro, né, de um dos objetivos para o tráfico de pessoas. Então, para que a gente possa configurar o tráfico de pessoas, é necessária a presença de 3 elementos, né? Ação, meio e finalidade. As pessoas acham que o tráfico é simplesmente levar uma pessoa de uma localidade a outra. Isso, na verdade, tramita como contrabando de imigrantes, que é essa relação entre a pessoa que quer fazer esse trajeto, né, e a pessoa que vai levá-la. E isso não infere exploração. Agora, o tráfico de pessoas, sim. Parte do momento em que a pessoa é explorada, seja na indústria do sexo, seja no trabalho doméstico, seja na mendicância, assim fica configurada a existência do tráfico de pessoas. Esses dados que nós mostramos no início do programa são assustadores, né? E pensar que o Brasil é um alvo muito interessante para esses criminosos que atuam nessa área. O que tem de concreto? Eu sei que é um trabalho que tem sido feito há alguns anos, mas o que vocês têm de concreto hoje, de políticas para o combate ao tráfico de pessoas no país? Bom, inicialmente, quando a gente fala de dados, né, é uma questão muito problemática, porque nós temos a subnotificação, né, várias dessas vítimas não vêm até as autoridades reportar o que aconteceu com elas, e as fontes, elas muitas vezes não cruzam esses dados de forma desejável. Então, assim, os números são realmente alarmantes, mas, infelizmente, eles podem ser até maiores. Quer dizer, não são reais. Não existe, então, uma estatística precisa. Por exemplo, quantas pessoas que foram traficadas e quantas conseguiram voltar?
Exatamente, a gente não consegue, nós temos algumas tendências identificáveis, né? A gente tem dados da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, das ONGs que atuam, né? Mas é muito difícil colocá-los todos como um número preciso do tráfico de pessoas no mundo. E em termos de Brasil, nós temos uma legislação que favorece ao combate ao crime, mas a gente tem um embate que é a discussão desses trabalhadores do sexo, a visibilidade que se dá a esses sujeitos. Porque se eles não são visíveis, não existe política pública específica que possa atingi-los, né? Porque eles realmente não aparecem. Então, o que nós vemos hoje, né, que até as minhas companheiras aqui de luta, a gente tenta visibilizar o problema para que as autoridades possam atuar de forma efetiva. Certo. Beth e Malu, quando a gente ouve histórias de mulheres que foram vítimas do tráfico de pessoas e as que sobreviveram, que nós sabemos que muitas morrem durante esse processo todo, é assustador a gente ver a forma como elas foram enganadas e a dificuldade que elas têm de sair disso, né? O que leva uma pessoa a tomar essa atitude? A gente já colocou aqui que muitas vezes é em busca de um salário para sustento de família, etc, etc. Mas o que passa na cabeça dessas mulheres e o que acontece com elas a partir do momento que elas percebem que elas foram vítimas de criminosos? Na verdade, assim, é um conjunto de fatores, né, que nós estamos tratando aqui de violência, né? E a violência, ela nunca vem de uma causa só. Então, é uma questão multicausal, né? São vários os fatores que a gente consegue identificar na situação, especialmente de tráfico. Mas a gente está lidando com o tema de violência e uma violação de direitos humanos, né? Então, assim, primeiro é um alcance muito grande, não só mulheres, né? Eu acho que a gente também no início, você até pontuou isso de forma muito, assim, importante. Então, são mulheres, são homens trabalhadores, né? São crianças e adolescentes, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria está bastante preocupada e tem grupos de estudos, né? Falando do índice de crianças desaparecidas no país, no nosso território, nossa região. Então, assim, é um tipo de crime que é democrático, no sentido de que alcançam várias pessoas, né? Em várias condições econômicas. Agora, a gente sabe que existem elementos facilitadores, né? Então, a questão de ausência de políticas públicas num país, né? E isso fragiliza as relações e a fixação dessas pessoas no seu território, né? Porque elas vão em busca de quê, na sua pergunta? Elas vão em busca de uma vida melhor, né? Uma vida onde que elas consigam resolver as demandas e as questões cotidianas, né? O sustento da própria família. Então, eu acho assim que desde esse mais básico, que é talvez garantir a própria alimentação, que é um direito humano fundamental, né? A moradia, sabe? O direito de ir e vir, né? Então, tudo isso está envolvido e com segurança isso pode ser o pano de fundo de alguém convidar o outro, né, sabendo que existe esses projetos de vida, que são projetos de vida para cada e para todos nós, né? Assim, o direito de migrar é um direito humano, né? Assim, se você for perguntar aqui, cada um de nós, a família veio de algum lugar, né? Então, acaba que ao ter esse ato de violência, o direito de migrar, ele fica colocado e configurado quando a situação de crime por conta de todo esse contexto, né? Eu quero buscar sobre a questão das relações da vulnerabilidade, porque a relação do sonho. As pessoas migram pelos seus sonhos, né? Elas migram para obter algum determinado, seja um bem material, moradia, mas ela migra pelo seu sonho. Pelo simples a relação de status. Vou para a Europa, eu vou para determinado lugar. Uma questão de status também é um sonho. E aí a gente tem que frisar um pouco sobre essa relação de gênero, né? Quando você traz os dados, e que a gente tem, eu fui consultora de um projeto na novela Salve Jorge, onde a gente, com o Disque Salve no final, a gente numerou uma porcentagem de mais de 5 mil denúncias, % de denúncia na época. E esses dados aparecem quando a gente tem algo que a Catiúcia falou muito bem, que é a relação de políticas públicas. Então você tem que visibilizar as políticas públicas, né? Porque para quem denunciar? As pessoas vão falar no 180, 190, o Disque 100, para a Polícia Federal, né? Então, e aí envolve a relação de gênero,
né? Quem vai atender? Quais são esses representantes de um eixo de repressão ao crime ou da lei que vai estar também lutando a favor da vulnerabilidade, contra a vulnerabilidade dessas pessoas? Elas não têm acolhimento? Não, não. E aí, normalmente eu vejo que é uma questão muito clara que parece pra gente, que é culpabilizar a vítima. Isso é incômodo, porque é como se ela foi porque quis, ela foi porque ela gosta de fazer, isso vem do senso comum. E aí a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, onde esses eixos de prevenção a gente tira a culpa da vítima. E aí o atendimento dessa vítima também, onde vamos atender essas vítimas. Imagina a gente hoje atender dentro de uma casa que luta contra a violência doméstica, atendendo a mesma vítima de violência doméstica, a vítima do tráfico de pessoas. Como é que seria isso? Então a gente tem que pensar nessa condição de prevenção, atenção à vítima e repressão. Quando eu coloco no princípio, quem são esses da repressão ao crime que vai estar ouvindo também essas denúncias? A gente precisa estar atento a essa questão da repressão ao crime no sentido de não culpabilizar mais a vítima. Imagina uma vítima que passou por inúmeras situações de violência emocional, social e econômica, né? E ela chega ainda, ela é culpabilizada. Você foi porque quis, olha o seu corpo, sabe? E a cor, né? Porque a gente tem que frisar um pouquinho sobre a questão de ser negro na nossa sociedade também. Nós tivemos aí uma questão seríssima que era culpabilizar o corpo negro como corpo viril, e aí ele serve para esse turismo sexual. Há anos vemos discutindo e vencendo essa questão do turismo sexual, e ela volta à tona há pouco tempo para a gente. Beth, você e Malu citaram a questão da migração, e a Verônica do setor aeroviário pergunta qual que é a diferença entre tráfico de pessoas e migração. Então, migrar é o fato da gente fazer o deslocamento territorial, né? De você ir para um lugar, voltar para o outro, enfim, né? Assim, inclusive é constitucional, direito de ir e vir, né? É lei. Você tem assim, esse direito garantido pelas leis, no caso nosso, a Constituição Federal Brasileira. E quando acontece o tráfico, a diferença é que há uma violação nesse direito, né? Você como é que se diz? É subtraído esse direito seu à medida que você é obrigado a fazer um trajeto que você é enganado. Você é enganado. Você não pode voltar quando você quiser. Exato, você é coagido, né? Então tem uma série de violências dentro e na hora do exercício desse direito. Tá? Então, assim, a diferença, assim, de uma forma mais simples e clara, é nesse sentido, né, de que você, no exercício do direito que cada um de nós temos, né, você é enganado, lubridiado, você é levado de uma forma, usado sob pressão, né, e nisso mora uma situação muito delicada, que é a dificuldade que a gente vem observando, assim, que é uma pessoa, ao ser traficada, ela reúne nela dois papéis, né? O de vítima e o de testemunha. Então, a mesma pessoa é aquela pessoa que vai ter que contar o que aconteceu, mas ela está envolvida numa rede, né? Então, as ameaças que essas pessoas fazem para quem está sendo violado, está sendo traficado, de envolver e comprometer as relações familiares, né, de ameaçar a própria família. Então, existe todo um enredo e um contexto que acaba cada vez dificultando como que essa pessoa sai dessa teia, né? Então, existe Isso é uma coisa muito interessante, a Beth colocou muito bem, que é o seguinte, o preconceito é tão grande que a sociedade culpa essas pessoas por essa situação, e muitas vezes elas não entendem, porque eu já ouvi falar assim, mas por que elas não fogem? Elas não recebem o salário, para começar, elas não recebem o salário que elas tiveram como promessa receber, né, ao ir. Elas estão sempre devendo, é coisa que parece coisa de novela. Uma escravidão por dívidas. Uma escravidão. E o que é pior, num país estrangeiro, onde a entrada foi feita de forma ilegal, elas não têm o apoio, muitas vezes, desses países. Eu quero saber de você, Catiúcia, nesse caso, por exemplo, se a pessoa quer denunciar, tá? Ela vai denunciar no país onde ela está. Não vamos falar fora do Brasil aqui, propriamente. Como é que ela faz? E quem dá apoio para essas pessoas fora do seu país? Certo. Só complementar aqui, o Flávio Muniz, de Aparecida de Goiânia, faz a pergunta mais ou menos igual a sua. Eu vou colocar a pergunta dele também, porque a resposta vai ser igual. Estando no exterior, como uma vítima pode pedir socorro às autoridades brasileiras?
Existe algum programa de resgate, de repatriação destas vítimas, em sua maioria sem recursos para retornar ao país? Certo. Quando a gente fala em tráfico internacional de pessoas, né, é válido lembrar que, como a gente está lidando com crime organizado, que são pessoas assim, de alta periculosidade, que às vezes estão associadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas também, e essa migração em redes, né, a pessoa ela é conhecida, ela sabe que o aliciador sabe onde ela mora, qual é a origem da família. Então, muitas vezes fica no inconsciente que a pessoa traficada ela vai ficar amarrada ao pé de uma cama, o que não é verdade, a violência é muito simbólica. Quando chega no exterior e é subtraído o passaporte, que é o seu documento principal de status de imigrante, né? Então, a pessoa muitas vezes deixa de ser uma vítima para ser um migrante legal. Né? Para o país estrangeiro é muito isso. Antes de ser uma vítima de tráfico, ele está ali sem os documentos necessários. Né? Então, no exterior, aconselha-se a pessoa, se tiver possibilidade, entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores, entrar em contato com as embaixadas. Existem ONGs, né, que podem ajudar, que fazem esse repatriamento. A questão é, o projeto migratório, quando ele não é bem pensado, né, ele pode ocasionar esse tipo de problema. Quando a pessoa é iludida para viajar, ela não leva em conta, muitas vezes, o perigo. Né? Então, ela acredita naquela proposta de emprego. Quando a gente tem problemas econômicos graves, né, as pessoas vão se deslocar, sim, em busca de emprego e condições de vida. Então, é muito difícil julgar por que ela foi, por que ela aceitou esse emprego. Muito simples. Está numa posição de vulnerabilidade, né? Muitas vezes são mulheres que têm muitos filhos, né? Uma situação familiar que não agrada, né? Que não é condizente com as condições básicas, e a pessoa vai migrar. Então, quando ela está no exterior e ela se vê numa condição em que ela não consegue sair, ela está sendo vigiada, né? É realmente muito difícil. Existem operações policiais em alguns países, né, a essas casas de prostituição, e aí algumas pessoas conseguem ser resgatadas. Né? Mas a questão internacional é muito isso, é o migrante que não está com status de legalidade. E ela fica entre a cruz e a espada, né? Porque ela está refém de alguém que a ameaça constantemente, a obriga a situações de extrema degradação, né? E se sair, ela é pega porque ela está ilegal no país, né? Então, assim, para onde eu vou? E às vezes ficam trancadas em lugares que não tem alimentação, né? Às vezes nem água tem, né? E elas são libertadas, né? Tiradas daquele cativeiro, né? Que é assim mesmo que a gente trata, né? Daquele lugar, daquele claustro. Ela é tirada para fazer, sei lá, os programas em troca de que naquela hora ela vai ter alimentação. Então você acaba trabalhando com o direito humano dela de comer, embutido no direito, misturado na violência, né? Então, assim, é uma trama muito bem arquitetada, né? E pega as pessoas nessa situação de vulnerabilidade como a Beth está trazendo, né? Que aí a gente numera várias situações, como a gente disse, ser multicausal, a questão racial, a questão econômica, né? Gênero, né? E aí você vai vendo que existe uma série de elementos que impulsionam, né, tanto o autor da violência como a pessoa que é vítima dela, de entrar nesse emaranhado, e as condições de saída são complexas, que entram os elementos subjetivos que a gente pode ir discutindo também. E sempre é feito por organizações criminosas e máfias esse aliciamento? A dinâmica também é uma dinâmica muito interessante, né, porque muitas vezes essas máfias internacionais, né, essas relações que vão para além do território local, ela também funciona com uma conexão muito doméstica, né? Então, muitas vezes as pessoas que capturam alguém ali no bairro, né, são amigas, são pessoas conhecidas, são parentes, porque deu certo. Ou então, olha, tá fazendo a unha, né, e fala assim, mas aqui você ganha quanto para fazer essa unha? R$30. Nossa, se você for para tal lugar, você vai ganhar muito mais, você vai sair dessa condição, né? Então, existe toda uma sedução construída numa relação do mundo internacional, à distância, com o mundo local, porque você tem que achar alguém para te convencer, né? Pode falar. E aí eu quero falar um pouco como profissional da psicologia no sentido de atendimento, porque até essa pessoa ter noção também de que ela foi traficada é um passo, né? Porque a pergunta era... como que ela vai fazer para fazer a denúncia? Se ela não foi pega num eixo de uma repressão ao crime, né, uma batida policial, ela tem
N meios para fazer a denúncia. Uma embaixada, né, de alguma forma. E aí a pessoa tem que sair, porque a prevenção, nosso trabalho, principalmente, não, eu sou ONGeira, então nosso trabalho na ONG é, você quer ir, o direito de ir você tem, mas que você vai planejando também informações de como estar naquele lugar, em outro país, né? Em outra língua. Imagina, nós temos 3,5 milhões de brasileiros fora do país. Né? E muitas vezes as pessoas saem sem a noção de uma informação, de uma comunicação correta. Não é só a língua, não conseguir falar aquela língua, que é uma grande dificuldade. Mas em que lugar que você vai estar? Porque muitas vezes a pessoa vítima do tráfico, ela não tem noção de que é vítima do tráfico. Sim. Por isso, não culpabilizar ela. Por quê? Eu estava fazendo um programa, mas eu recebia pelo programa. O programa era R$30, você ganhava R$5. Ela não tem noção. Outra coisa, o confinamento é uma das formas que a gente, no atendimento psicológico, a gente acaba pegando o que é tráfico de pessoas. Por exemplo, que é a relação de confinamento. Muitas das mulheres falam, não, eu estava lá, não subtraiu meu documento, eu tinha meu passaporte. Né? E aí vamos colocar como gênero, uma mulher que conhece um outro país, será que ela não conheceu um shopping de compras, você não comprou um perfume, aí quando você vai investigando com essa mesma pessoa, ela fala, não, eu não saí da boate na qual eu trabalhava. Eu fiquei confinada naquela boate. Eu falei, como que você fica 1 ano e não conheceu, não comprou um perfume, não comprou... Não, tudo era levado pra gente para comprar lá dentro daquele estabelecimento da boate. Aí você tem que dar noção para que essa pessoa tenha um entendimento de que ela foi confinada. E a partir do momento que ela foi confinada, é um crime. É o que a Catiúcia explicou perfeitamente, quais são os meios que você foi envolvida para diferenciar o que é migração e tráfico de pessoas. Tá certo. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai conhecer o trabalho de uma ONG que atua exatamente nessa área. Daqui a pouco ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. O trem que chega é o mesmo trem da partida.